Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amantes da língua portuguesa. Aqui quem fala é o professor Marcelo Ribeiro e a partir de agora nós estamos começando mais um dos nossos projetos relacionados aqui à tribo. Em especial, você vai revisar comigo todos os pontos específicos voltados para a redação oficial, ou seja, o manual de redação da Presidência da República, ok? Nós vamos aqui passar por todos os tópicos através das questões. Eu peço que você, que já viu o conteúdo da teoria, revise comigo, ponto a ponto, crucialmente, os tópicos que aqui serão tratados ao longo dos nossos encontros. Tranquilo? Já adianto para você como é que vai funcionar a nossa sistemática. Bom, os nossos dois primeiros blocos, nós vamos trabalhar com questões de tipo certo e errado, a fim de que peguemos aqui situações relacionadas às bancas que trabalham com questões certo e errado. Posteriormente, nós vamos trabalhar com questões de múltipla escolha, até porque nas questões de múltipla escolha a gente consegue trabalhar aqui muitos dos pontos que são essenciais para que você revise, que você os tenha aí necessariamente ao longo da sua trajetória. É importante frisar que, Marcelo, eu não estudei a parte específica de redação oficial. Estas aulas vão servir para mim? Vão também, porque ao longo do nosso encontro aqui eu vou tratar contigo situações que vão nos fazer rememorar, vão nos fazer lembrar tópicos específicos relacionados à redação oficial. São pontos cruciais, nós vamos bater em cima daquilo que é importante para a sua prova. Pode ser que ao longo dos nossos encontros, de todas as questões que nós vamos resolver, tenha um ou outro tema que no qual nós não vamos nos aprofundar. Mas isso significa dizer que o principal ficará de fora? Não, o principal será abordado sem sombra de dúvidas aqui. E o que é esse principal? O principal está em conhecer fechos, atenciosamente, respeitosamente, está em conhecer quais são os princípios da redação oficial e saber identificá-los, o que é a clareza, o que é a concisão, qual a diferença de clareza e concisão, o que é a coesão e coerência, enfim, está justamente em conhecer cada um desses aspectos e acerca disso nós vamos trabalhar. Eu espero que seja um momento muito importante para você, estou muito empolgado. Vamos fazer sim funcionar e vamos fazer sim você fechar a prova relacionada à redação oficial, tudo bem? Viu a teoria? Vem comigo, vamos revisar aqui o nosso conteúdo por meio das questões. Vamos embora. Bom, sem mais delongas, redação oficial. Eu começo com a questão de número 1, muito importante mesmo. Vem cá, ela nos diz assim, ó. Canetinha. Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, MRPR, guarda esta sigla, tá? Em alguns editais, o examinador, em algumas questões, ele só traz isso aqui, segundo, conforme, consoante o MPR, certo? O MRPR. É correto afirmar. Então, você vai saber, essa sigla é Manual de Redação da Presidência da República.
Vamos lá. A redação oficial é entendida como a maneira pela qual o poder público redige seus atos normativos e as suas comunicações oficiais. Por que que de cara eu trouxe para você esta questão com este formato especificamente com esta definição? Porque é justamente o que nós temos como item correto e principalmente o texto especificamente do Manual de Redação da Presidência define redação oficial como sendo a maneira pela qual o poder público redige seus atos normativos e comunicações oficiais, tudo bem? Algumas questões vão voltar no decorrer dos blocos, questões que tratam acerca de pontos importantes. Eu vou voltar a trabalhar contigo, certo? Cuidado, os atos normativos também são tratados aqui na redação oficial. Muita gente confunde, vai lá e marca como errado. Por quê? Porque pensa que exclusivamente são as comunicações oficiais. Mas segundo o manual, tanto as comunicações oficiais quanto os atos normativos representam aqui a definição do que é a redação oficial. Segunda questão, acerca da redação de correspondências oficiais, julgue o item que se segue. Vamos embora. A transmissão do máximo de informações com o mínimo de palavras possível. Máximo de informações, mínimo de palavras possível. É o que caracteriza o atributo da redação oficial, denominado objetividade. Objetividade. E aí, o que você marca, o que você assinala como item correto? Pausa, pensa, tenta responder. Pensou? Vamos dar uma revisada? Bora. Coloco aqui para você. Só lembrando, existem princípios, também chamados de atributos da redação oficial. São eles: a formalidade e a padronização. Vou grifar aqui o que nós temos de palavra-chave, que é o uso da linguagem formal, emprego adequado de pronomes e padronização de forma. Além disso, uso da norma padrão, que é o preceito gramatical, sendo seguido à risca. Impessoalidade, o tratamento semelhante entre os diferentes usuários da administração pública. Objetividade, abordagem do assunto sem voltas, sem redundância. Concisão, máximo de informação com o mínimo de palavras. Coesão e coerência, conexão, ligação, harmonia entre os elementos do texto. Clareza, entendimento único e imediato. Corresponde ao princípio da publicidade, tudo bem? Bom, o que foi que ele pediu? Lá na nossa questão ele fala a respeito de máximo de informação com o mínimo de palavras. Você sabe, você acabou de revisar comigo, e aqui o que nós temos é a concisão e não a objetividade. Tranquilo? Volta lá de novo. Aqui é o princípio ou o atributo da concisão. Máximo de informação com mínimo de palavras. Tranquilo? Olha para mim. Em muitas situações, o que nós vamos ter é este tipo de questão. E de longe mesmo, é o que mais cai. É um tópico inicial do seu conteúdo, tranquilo, e é um tópico que estará ao longo de todas as nossas resoluções. Lá no bloco 10, lá no bloco 7, no bloco 8, eu vou voltar a falar sobre isso aqui. Vão existir questões direcionadas a isto aqui. Por quê, Marcelo? Porque eu preciso que você fixe todo esse conteúdo. Tranquilo? É um ponto muito importante. De longe, talvez, o mais importante que a gente tenha dentro aqui do que se refere à redação oficial de um modo geral. Massa? Ele vai pegar uso da norma padrão e vai colocar a característica da objetividade. Ou vai pegar concisão e colocar a característica, sei lá, da formalidade e padronização. Ele vai ficar brincando com isso. Por isso é importante que você saiba também das definições. Vamos embora. Bom, vamos para a terceira. A terceira questão nos diz o seguinte: com o avanço das novas tecnologias, o e-mail tornou-se uma forma de comunicação muito comum na administração pública. Assim como outros tipos de documento. Nele deve ser empregada uma linguagem. Lembre-se sempre, é princípio da redação oficial. Então não importa, o e-mail é também parte da redação oficial. Linguagem formal e não deve-se usar
recursos como emojis. Isso tá certo, Marcelo? Certíssimo. Ó, gabarito, certo. Show de bola. O e-mail ele deve respeitar também a formalidade e a padronização, até porque ele compõe a redação oficial. Tranquilo? Quarta questão. Com relação à redação oficial, julgue o item que se segue com base no Manual de Redação da Presidência da República. Redação oficial, vamos lá, é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos. Toma muito cuidado com questão de certo e errado. Olha para cá. Essa questão, ela restringiu, ela disse assim, olha, é a maneira pela qual o poder público redige exclusivamente os atos normativos? Não, porque você sabe que são as comunicações oficiais e os atos normativos. Como é uma questão de certo e errado, toma muito cuidado. Restringir não significa, ou melhor, especificar algo não significa restringir, certo? Nem toda especificação é restrição. Aqui ele diz, a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos? É. Mas se ele dissesse só atos normativos, apenas atos normativos, não sendo, sei lá, comunicações oficiais, aí estaria errado. E se ele invertesse? A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige suas comunicações oficiais, estaria certo. Mas se ele redigisse? A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige somente os seus atos oficiais, compreende? Ou suas comunicações oficiais, não os atos normativos, aí estaria errado. Perceba, ele diz, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige os atos normativos, tá certo. Para ficar perfeito, para tirar um 10, faltaria dizer o quê? E as comunicações oficiais, atos normativos e comunicações oficiais. Tranquilo? Mas a questão está certa. Vamos lá. Então, vamos marcar a questão certa aqui na 4. 5. Julgue o item que se segue de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Uma das características do texto oficial deve ser a concisão, que você já sabe. O que é concisão mesmo, hein? Dizer muito com mínimo, não é verdade? Sim. Falar muito, usar poucas palavras para se dizer muito. Então, certíssimo também aqui o que nós temos na questão de número 5. É uma característica? É. Cuidado, às vezes ele chama de característica, às vezes ele chama de atributo. Tá tudo certo. Vamos lá. 6. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item que se segue acerca dos aspectos da redação oficial. Diz assim o item. Nas comunicações oficiais, deve-se dispensar... Vamos aqui, devagarinho. Deve-se dispensar às autoridades estrangeiras. O dispensar aqui, já dá para ver pelo contexto. Às autoridades estrangeiras, o mais alto grau de formalidade. Dispensar aqui é utilizar, tá? Não é no sentido de não usar. Por isso, como fecho nas comunicações a elas dirigidas, recomenda-se o emprego do termo respeitosamente. Recomenda-se o emprego do termo respeitosamente. Você vai marcar, pausa, tenta responder este item como item errado. Marcelo, por quê? Porque em se tratando de autoridades estrangeiras, o Manual de Redação da Presidência da República não é aplicado. O Manual de Redação da Presidência da República não é aplicado. Tudo bem? Então está errado este nosso item. Nosso gabarito, portanto, é errado. Lembrando sempre, nós vamos trabalhar a respeito desse fecho aqui, ó, respeitosamente, bem como o atenciosamente. 7. Com relação aos procedimentos administrativos, julgue o item que se segue. Correspondência oficial é aquela que trata de assuntos de interesse pessoal de servidores de uma instituição. Ele diz que isso é a correspondência oficial. Isso está certo? Pausa, tenta responder e vamos para cima da nossa questão. Bom, como você consegue nitidamente perceber, essa questão está errada. Isso por quê? Porque a redação oficial ou a correspondência oficial não vem tratar de assuntos de interesse pessoal. Não. Toma muito cuidado. Aqui nós temos assuntos de interesse público. E além de interesse público, é um interesse que é geral. Por quê? Porque é o interesse da população como um todo. Certo? Então, interesse público geral. Tranquilo? Aí ele ainda complementa de servidores de uma instituição. Nananina, não. Massa demais, questãozinha errada a 7ª questão. 8. A respeito da redação de expedientes. Marcelo, redação de expedientes? Sim, eu estou trazendo nomenclaturas diferentes a fim de que você se familiarize
com como as bancas costumam cobrar este conteúdo. Então, redação de expedientes é redação oficial? Exatamente, a mesma coisa. Uma golinha de água, vamos lá. A redação oficial deve atender sempre ao interesse geral do cidadão. E aí, o que você marca como item adequado? Pausa, tenta responder e volta comigo. Vamos lá? Bom, o item, nitidamente, é um item que está certo. Oxe, Marcelo, o item certo? Exatamente. A gente acabou de trabalhar na questão número 7. Ó. Assuntos de interesse público de caráter geral. O que é que ele diz? Deve sempre atender o interesse geral. De quem? Dos cidadãos. O que é que ele está dizendo? O interesse de todos, de uma comunidade, não especificamente de uma pessoa apenas. Certo? Se ele dissesse interesse pessoal, interesse individual, aí estaria incorreto. Tudo bem? Então, nosso gabarito da questão de número 8, indubitavelmente, certo. Tranquilo? Vamos lá. Nona questão. A respeito da redação oficial, julgue o item abaixo. Dentre os princípios da redação oficial, estão a informalidade, a objetividade e a concisão. Pausa, tenta responder, analisa comigo o item e vamos para cima. E aí? Pausou? Analisou? O que você assinala como item adequado à luz do Manual de Redação da Presidência da República? Vamos por partes? Bora. Primeiramente, informalidade. Não. O que nós temos é a formalidade e a padronização. O texto da redação oficial ele deve ser formal, então já está errado o item. Tranquilo? Ok, item errado. Então é formalidade e padronização. O texto deve ser objetivo? Sim, objetividade. Por fim, o texto deve ser conciso? Sim, o texto deve ter uma concisão. Objetividade é ir direto ao ponto e concisão é dizer o máximo com o mínimo de palavras, por definição, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Tranquilo? Gabarito, portanto, errado na questão de número 9. Bora lá, 10. 10ª questão. Dentre... mudou agora. Você percebeu que era princípio, né? Dentre os atributos, mesma coisa, da redação oficial, estão a coesão e a coerência. Certíssimo, né? Nós vimos a respeito disso. Nós já analisamos, fizemos uma revisão a respeito da coesão e da coerência. Marcelo, revisa comigo o que viria a ser a coesão e o que viria a ser a coerência. Bom, coesão é a ligação. Então, um texto coeso é um texto que possui uma correta ligação entre as partes do texto. Então, ligação. Isso viria a ser a coesão. Ao passo que a coerência nada mais é do que o respeito às ideias. Respeito à lógica ou às ideias. Texto. A lógica textual. Certo? Então, a coesão e a coerência estão aí definidos ambos na nossa sentença. Portanto, questãozinha certa, questão de número 10. Vamos na próxima. 11. Perdão, diz assim. Julgue a afirmativa a seguir conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Marca texto, vamos embora. Um texto oficial deve ter como características, dentre outras, o ideal de concisão. Ok. Coerência, ou melhor, de concisão. Coesão. Coerência. Formalidade. Certíssimo. E padronização. Marcelo, eu percebi que ficaram faltando aí alguns outros atributos, não é verdade? Sim. Existe o atributo, por exemplo, da clareza. O atributo da clareza ele não citou aí. Tranquilo? Tranquilo, ele não cita clareza aí.
Mas ele diz que são apenas estes aqui? Não. E além disso, ele coloca, ó, dentre outras características, que a gente viu que característica é o mesmo que atributo, não é verdade? É. Então, questão de certo e errado, se ele não restringir, não disser apenas, somente, especificando, ou melhor, restringindo a sentença, você pode levar em consideração e marcar como correto. Normalmente, estar incompleto não significa dizer que está incorreto. Tranquilo? Faltaram aqui alguns outros atributos, mas ele faz questão até de definir. Ou então, nosso gabarito aí, certo na questão de número 11. 12. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, MRPR, os textos oficiais devem ser rebuscados, a fim de que seja promovida a norma culta. E aí, o que você assinala como item adequado à luz do Manual de Redação da Presidência da República? Certo ou errado? Lembrando, o que é rebuscado? Rebuscado é aquilo que é muito uma pureza extrema na língua. Ao invés de eu utilizar, por exemplo, para ti, uma palavra como, vamos pensar, sem dúvidas, uma locução como sem dúvida, ou uma estrutura sintática, melhor dizendo, como sem dúvida, eu vou e utilizo indubitavelmente. Veja que é uma estrutura mais rebuscada, concorda? Sim. Então, necessariamente, eu tenho que usar estruturas mais rebuscadas, necessariamente o texto oficial ele deve ser rebuscado. É isso? Não, né? Item está, ó, incorreto. Gabarito errado. Por quê, Marcelo? Porque o texto oficial ele deve ser o mais claro possível. E, normalmente, lembra o atributo da clareza. Normalmente, textos que são rebuscados, ou seja, que possuem uma pureza muito apurada na língua, são textos que contribuem para que a clareza não seja estabelecida, correto? Então, na verdade, nós não devemos utilizar um texto rebuscado. O gabarito, portanto, dessa questão é errado, uma vez que ele diz que deve sim se utilizar um texto com uma linguagem rebuscada. Vamos embora. 13. Conforme o MRPR, redação oficial é a maneira pela qual são emanados textos oficiais, pela qual são emanados, ou seja, são produzidos textos oficiais. Isso está certo? Claro que está. Veja que aqui ele só fez uma substituição de produzidos por emanados. Emanar é fazer surgir. Então, emanar, fazer surgir, ou seja, produzir textos oficiais. De novo, ele diz textos oficiais, ele não restringiu. Você sabe que além dos textos oficiais nós temos o quê? Atos normativos. Como ele não restringiu, ele apenas especificou aqui determinado trecho, está correto. Vamos na 14. Questão de número 14 nos diz o seguinte, ó. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o próximo item. Diz assim, são atributos da redação oficial. De novo, atributos da redação oficial expressamente previstos no referido manual. A clareza é? Sim. A precisão? Também. A objetividade? Sim, sim. A concisão? Sim, sim. E a isenção? 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 Tá certo isso aqui? Não. Isenção não está expressamente definido no Manual de Redação da Presidência da República de modo algum. Existe a clareza, existe a precisão, existe a objetividade, a concisão, a coesão e a coerência, o uso da norma padrão. Todos estes são atributos, sim, são princípios, sim, mas a isenção não é. Portanto, o item 14 é um item errado. Vamos lá. Questãozinha de número 15. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o próximo item. Nas comunicações oficiais, não cabe. De novo, vamos grifar. Não cabe qualquer tom particular ou pessoal, porque o seu universo temático se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público. E aí, tenta responder, pausa, analisa direitinho, diz para mim, item certo ou item errado? Vamos lá? Item certíssimo.
Correto. Por quê, Marcelo? Primeiro, nós vimos que não cabe o tom particular, não cabe o tom pessoal, individual. Não, na comunicação oficial, quem comunica é o poder público. Então, no texto oficial, o que deve ser prezado sempre, sempre, sempre é a produção de um modo público e não com tom particular ou com tom pessoal, tal qual ele coloca aqui. Beleza? Tranquilo demais, show de bola. Portanto, volta lá. Questãozinha de número 15 é uma questão que está certa. Olha para mim. Gostou do nosso primeiro bloco? Só estamos aquecendo os nossos motores. Como eu te disse, o primeiro e o segundo bloco, no primeiro e no segundo, nós vamos trabalhar com questões de tipo certo e errado. Posteriormente, nós trabalharemos com questões direcionadas à múltipla escolha, certo? Gostou do nosso bloco? Acredito que já tenha dado aí para aquecer bastante os motores a respeito dos nossos temas aqui elencados. Tranquilo? Bom, me despeço, deixando um forte abraço no seu coração. Deixa o café do lado aí, aquela água marota. É um tema legal de se estudar, um tópico bacana, facinho, que a gente precisa dominar e com certeza fará diferença no seu edital. Aperta o play, que eu vou estar aqui te esperando para que a gente possa continuar o nosso estudo a respeito do Manual de Redação da Presidência da República. Até mais! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!